O governador de São Paulo, João Dória, deve anunciar amanhã como se dará a abertura gradual dos estabelecimentos fechados durante a quarentena no estado. As novas medidas só devem começar a valer a partir de 11 de maio. Até lá, nada muda. Ontem a Fiesp acabou levando uma informação importante à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo com relação ao plano gradual de relaxamento da quarentena. Para tentar entender melhor esse plano, a gente vai conversar agora com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Scaff, bom dia. Eu queria entender como é que foi desenhado esse plano. Afinal de contas, a gente sabe que essa volta gradual pode ter consequências de problemas com mais pessoas contaminadas. Como se desenhou esse plano, Scaff? Alô? Acho que caiu a linha, hein? Caiu a linha. Bom, a gente vai restabelecer o contato com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, nesse plano que foi desenhado pela Federação das Indústrias aqui do estado de São Paulo, envolvendo inclusive a participação de várias entidades, não só empresários, mas também médicos, também setores do comércio, ou seja, foi um plano envolvendo vários braços, né, para justamente a gente voltar a nossa realidade. Imagino eu que não será de uma hora para outra, né? É impossível que seja de uma hora para outra. Já estamos vendo, inclusive, situações semelhantes em outros países. O Scaff está na linha com a gente. Scaff, eu estava perguntando como é que foi desenhado esse plano, levando em conta a possibilidade ainda de contaminação do coronavírus. Bom dia, Scaff. Bom dia, Barão. Bom dia, Sheila, e a todos os ouvintes da Band News. Bom dia. Na realidade, nós montamos um grupo multissetorial, um grupo com diversas visões, com médicos, com empresários, com especialistas. Observamos o que está acontecendo no mundo, analisamos 14 países que já retomaram a atividade econômica, países que estão para retomar, países que estão se planejando, vamos dizer, nesse momento para fazer com que se retome o mais rapidamente possível. Enfim, então observamos aí exemplos bons, Alemanha, Singapura, Áustria, e concluímos esse trabalho. Esse trabalho nada mais é do que um programa que deve ser seguido por todos no momento do reinício das atividades. Não me refiro só à indústria, me refiro a todas as atividades, ao transporte público, ao comportamento em casa, à indústria, ao comércio, aos shoppings, às repartições públicas, enfim. E ele tem um cronograma, vamos ver, com base nessas experiências, e começa no primeiro dia pós fim da quarentena, e é um programa de 45 dias para ser implementado de forma gradual, serena, e com todas as cautelas, para que não signifique, porque hoje, erroneamente, está se colocando que sair de casa significa risco, doença. Depende de como você sai de casa. Eu todos os dias vou trabalhar na Fiesp, mas eu saio com máscara, eu ao chegar na Fiesp passo por um exame, eu e qualquer visitante lá, nós estamos também com equipe super reduzida, mas aqueles que entram lá passam por uma entrevista, um pequeno exame de saúde, mede febre, enfim, é respeitado todos os distanciamentos, tem álcool gel em todas as mesas. Enfim, com disciplina e com as cautelas necessárias, naturalmente você minimiza muito o risco de passar a doença ou receber a doença, e com isso você pode ter as suas atividades. Existem trabalhos que podem ser feitos de casa, existem trabalhos que dependem da presença. E mais ou menos significaria a gente substituir o isolamento de hoje pelo distanciamento, pelo uso de máscaras, por forma você sair com a segurança necessária, a exemplo de outros países que assim fizeram, principalmente o uso de máscara, que aliás nós estamos com uma campanha nacional de conscientização da necessidade do uso de máscara, que é importantíssimo para a segurança das pessoas. Então tem forma, né? E por esse caminho a gente busca o equilíbrio, né? A estrutura de saúde montada, atendendo, as empresas todas têm colaborado muito com respiradores, com álcool gel, com máscaras, com doações, com leitos, apoiando também na parte social, com alimentação. O SESI mesmo, de São Paulo, a partir de sexta-feira desta semana, vai distribuir 250 mil refeições por dia nas comunidades carentes. Estamos fazendo álcool, máscara, distribuindo nas comunidades, distribuindo nos hospitais, recuperando respiradores,
para os hospitais públicos, tudo sem custo, tudo gratuitamente. Enfim, então é uma participação de todos. Enquanto toda essa estrutura de saúde é melhorada, é montada, é feita e para atender as pessoas, paralelamente nós temos que reiniciar, mas com todas as cautelas e de forma gradual e responsável. E esse é o programa que sugere isso. Foi mandado a todos os estados do Brasil, a todas as prefeituras, ao governo federal, às empresas, às entidades, enfim. Então, a contribuição que nós procuramos é: vamos acabar a quarentena, vamos começar a trabalhar, mas vamos começar a trabalhar de forma serena, tranquila e responsável. É claro, Scaff, que a gente tem uma realidade diferente de alguns dos países que você citou, né? Por exemplo, a Alemanha. A gente testa, infelizmente, em níveis africanos, bem distante desses países. Por outro lado, a gente tem outra realidade também no transporte público, por exemplo, né? As pessoas, mesmo na pandemia, estavam indo trabalhar com os ônibus lotados, enfim, no metrô, trem, enfim. Nessa conversa que a Fiesp teve, por exemplo, com o governo de São Paulo, que está anunciando para amanhã essa flexibilização da pandemia, deve anunciar amanhã, confirmar isso. O governador foi receptivo? Como é que ele viu esse plano desenvolvido pela Fiesp? Olha, eu não falei diretamente com ele, eu apenas mandei o plano para ele. E espero que ele aproveite. Se ele quiser, inclusive, tirar o nome da Fiesp, o governo do Estado de São Paulo está à disposição, não tem dono esse plano. Isso é uma contribuição da indústria, dos setores produtivos do Brasil com a sociedade, com a comunidade, com o país. Mas, na realidade, exatamente por essas razões que você citou, que precisa ter um programa e uma disciplina. Se nós tivéssemos certeza absoluta que todos soubessem exatamente como devem fazer e que tivessem essa consciência, talvez não precisasse um programa. Automaticamente todo mundo tomaria as providências necessárias. Exatamente por essas características que nós temos, por exemplo, você citou a questão do transporte público, uma total irresponsabilidade. Então não adianta os cuidados em casa, os cuidados no trabalho e tudo, se no transporte não tiver cuidado nenhum. Não adianta também você ter os cuidados no transporte, nas empresas, e não tem em casa os cuidados. Enfim, então você tem que ter uma certa doutrina nisso, um programa, um guia de boas práticas, e que deve ser utilizado ele com boas práticas na casa da pessoa, no transporte, no trabalho, na loja, no shopping, enfim, na indústria, em todo lado. E com os cuidados que eu citei, distanciamento, uso de máscara, são exames e entrevistas na entrada de cada empresa, medir febre, tomar as providências todas que realmente protejam as pessoas. E com isso, naturalmente, nós vamos ter um ambiente de trabalho com a segurança necessária. Agora, Scaff, quando a gente fala de reabertura gradual, é evidente, o próprio governador leva isso em consideração, vai depender da situação dos leitos no estado de São Paulo, e há particularidades aqui na capital paulista, né, do que a gente vem acompanhando de ocupação dos leitos de UTI. É possível fazer esse relaxamento, não gosto do termo relaxamento, que é ruim, né, mas essa reabertura gradual de maneira diferente no interior, no litoral, em relação à capital paulista, é possível fazer isso? Tecnicamente é possível? Eu não tenho a menor dúvida que a realidade, nós temos 645 municípios em São Paulo, que a realidade de Presidente Prudente não é a realidade do centro de São Paulo, nem a realidade de Campos do Jordão é igual à nossa, e nem de Monteiro Lobato é igual à da capital de São Paulo. Por isso que esse regramento geral, engessado, ele não tem critérios, ele é um regramento sem base científica, sem critérios. E por essa razão que é necessário que se reavalie. Eu não tenho assim como objetivo estar analisando essa questão da quarentena, uma vez que o Supremo Tribunal Federal deu poder aos governadores do Estado, aos prefeitos, para decidirem sobre isso. A nossa preocupação principal foi, ao voltar ao trabalho, no fim da quarentena, que sejam respeitadas normas, regras, cuidados, distanciamento, uso de equipamentos como máscara, acompanhamento de saúde, medição de febre, álcool gel, higiene, enfim, de forma
que as coisas possam retomar, eu diria aqui, talvez até com mais segurança do que estão hoje, porque pelas razões que o Barão tocou, nós temos características aqui. Não é todo mundo que tem uma casa que possa acomodar com distanciamento das pessoas, enfim. Então, não é todo mundo que também tem ficado em casa, sai nas comunidades, muitas vezes tem movimento. Então, você tem uma disciplina. Quando alguém vai numa empresa e recebe uma orientação de como deve proceder, de como deve fazer desde o transporte, na casa e no trabalho, enfim, tudo isso vai ajudar muito. E essas regras são para ser seguidas. Então, se ocorrer, como ocorreu e foi denunciado muito bem pela imprensa, e providências foram em seguida tomadas, por exemplo, transporte público, não é porque caiu o movimento, tira os ônibus e fica a mesma lotação, aquele absurdo de um em cima do outro. Isso nós vamos ter que fiscalizar, mas para isso tem que ter um regramento. Esse trabalho dá esse regramento. Fala, olha, acabou a quarentena hoje, a partir de amanhã, então, os setores tais começam, depois de amanhã isso, daqui uma semana isso, tudo se complementa em 45 dias e tudo que começar com os devidos cuidados. Um shopping você pode abrir, mas não é para ter uma superlotação no shopping, tem que ter um controle de lugares, um restaurante da mesma forma, tem que ter menos mesa, mais distanciamento, todos que estão trabalhando, todos com máscara, enfim. Tudo você pode fazer de forma que evite o problema e, paralelamente, você reative aos poucos a economia, que vai levar um tempo para reativar. E isso também é uma grande preocupação de todos nós. Claro. É importante para a sobrevivência das pessoas. Tem milhões de autônomos aí sem renda nenhuma. Tem gente com receio do desemprego, algumas sendo desempregadas. As empresas estão segurando, mas tem fôlego, chega no momento que o fôlego acaba. Então, a gente tem que pensar no conjunto das coisas de forma responsável, serena, equilibrada, e por essa razão que esse trabalho ele passou a existir. Nós fizemos e mandamos para o Brasil todo. Quero lembrar que São Paulo está na situação de quarentena. Vamos ver se vai modificar, espero que haja essa flexibilidade que está sendo falado, mas outros estados têm alguns que já reiniciaram, outros países no mundo que já reiniciaram, enfim, e os resultados estão sendo acompanhados e, aliás, nós temos uma prova concreta. Você pega a indústria de alimentos, a indústria de remédios, de embalagens, estão trabalhando, mas se você for lá fazer uma visita, até eu convidaria vocês, se quiserem visitar algumas empresas que estão em trabalho na construção civil, você vai ver boas práticas desde o início até o final e ainda uma orientação que serve para a pessoa levar a experiência para casa. Isso faz bem, não tá ajudando a prejudicar a saúde das pessoas, pelo contrário, está ajudando aí a manter a saúde, a sair com segurança e, ao mesmo tempo, o trabalho acontecer. Imagine se essas pessoas não estivessem trabalhando, não teria comida, não teria remédios, não teria... como é que nós estaríamos sobrevivendo? Então, e essas pessoas que estão trabalhando e estão permitindo que a gente se alimente, que a gente tenha remédios e tudo, elas estão com os cuidados necessários para não ter o risco maior do que aqueles que estivessem em casa com todos os cuidados, entende? Então, esse é o ponto. Vamos reiniciar, vamos substituir o isolamento pelo distanciamento, pelo uso de máscara, pelo controle de temperatura, por entrevistas no trabalho todos os dias para verificar se tem algum sintoma, enfim, tudo isso vai ajudar muito ao resultado de nós passarmos o mais rapidamente possível por esse terremoto que de repente aí apareceu no mundo inteiro, né? Só para deixar claro para o ouvinte da Band News FM que por acaso pegou a entrevista na metade, né? A gente está ouvindo o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, com um plano para o fim gradual da quarentena no Brasil. Um plano desenhado, como o Scaff explicou no começo, por diversos especialistas, médicos, pessoal das empresas, do comércio em geral. Não se tem certeza se na prática isso vai ser adotado pelos governos, cidades, estados, mas o fato é que é o primeiro plano desenhado para a gente, que a gente tem acesso pelo menos, né, para sair dessa maluquice que a gente está enfrentando. Vou ler aqui alguns trechos dessa reabertura segundo esse grau de essencialidade, né? No dia 1º da volta, creches e escolas, comércio, restaurantes, transporte com frota de horário de pico.
No 14º dia, depois do retorno, shoppings e serviços. No 28º dia, praticamente um mês depois, parques com controle de entrada. No dia 42, na volta da quarentena, cinemas, academias, teatros, museus e universidades. E com esses detalhes que o Paulo Scaff falou, ou seja, de distanciamento, restaurante com mesas distantes, praça de alimentação, de shopping, mesas distantes, ou seja, é uma outra realidade que a gente vai enfrentar e viver a partir de agora. Também tem lá, a Fiesp está propondo rodízio de atividades, né, com horários diferentes de trabalho. Também é uma possibilidade, ou seja, uma tentativa de voltar, mas eu insisto, isso cabe aos prefeitos e governadores, não é uma decisão que cabe à Fiesp. Só tem aqui um plano desenhado para quando a gente voltar da quarentena, as coisas de alguma forma voltarem de uma forma mais calma, tranquila, até que a realidade impere de uma vez por todas, né, Sheila? E é importante lembrar, né, Barão, que aqui em São Paulo nada muda até o dia 10 de maio. Exato. Ou seja, o anúncio que o governador deve fazer amanhã, ele se refere a partir do dia 11 de maio. Queria ainda saber do Scaff, que está na linha com a gente, se há um levantamento até aqui de quais foram os setores da indústria mais atingidos até esse momento, aqueles em que o emprego, por exemplo, mais preocupa nesse momento, Scaff. Sheila, você sabe que eu falaria diferente, tirando alguns setores que estão trabalhando, como eu citei já, o setor de alimentos, o setor de remédios, setor de embalagem, não em todas com a capacidade total, mas estão tendo algum trabalho e estão com redes de comércio funcionando, os supermercados, as farmácias. Tirando esses setores, praticamente todos os demais setores que estão sem venda e estão completamente paralisados, como é o caso do setor automobilístico, as revendas todas paradas e a produção toda parada, é 100% parada. E é um grande empregador. Você pega o setor de roupas, de confecção, de sapatos, são grandes empregadores, e também as fábricas paradas e o comércio parado. Isso tudo nós estamos falando de milhões de empregos em todo o Brasil. E por essa razão que há necessidade de nós pensarmos nesse reinício, mas termos um reinício com os devidos cuidados, devidas cautelas, para não haver prejuízo à saúde. Então, a gente tem que acabar com esse mito que sair de casa significa prejudicar a saúde. Isso, a gente tem que quebrar esse mito. Houve uma grande campanha num determinado momento, que pode ter sido útil, fique em casa. Só que agora é hora de falarmos, vamos começar a sair de casa, porém, com os devidos cuidados e de uma forma organizada. Alguns prefeitos que receberam o trabalho de cidades grandes me mandaram mensagens elogiando e dizendo que vão usar como um roteiro. E também as empresas, os grandes grupos empresariais, esse trabalho, ele também foi feito com acompanhamento de grandes cadeias produtivas, também pretendem colocar, vamos dizer, cada um dentro do seu segmento, seguirem essas recomendações todas. Então eu creio que nós conseguimos aí traçar um programa de reinício com responsabilidade e tendo como prioridade a saúde das pessoas. Vamos reiniciar, mas com os cuidados que precisam ser tomados. Então eu diria que tirando esses poucos setores que nesse momento estão abastecendo e estão tendo consumo e tal, todos os demais estão numa situação muito difícil, sem falar dos serviços parados praticamente todos os tipos de serviços, podem ter exceções, entende? E é um problema, porque até em relação, eu falei de roupa, agora vai começar o inverno. É importante que haja facilidade das pessoas poderem comprar roupas de inverno, por exemplo. Então, não só para voltar ao trabalho, para o emprego, para rodar a economia, até as necessidades das pessoas também cada vez vão aparecendo. Então, eu não tenho a menor dúvida que é hora de se pensar, sem dúvida, de se reiniciar, mas, eu repito, com as cautelas necessárias. Eu tenho como exemplo, eu não estou falando para ninguém fazer o que eu não estou fazendo. Eu estou indo trabalhar todos os dias, mas eu uso máscara, eu mantenho distanciamento, eu meço a minha febre e tenho uma entrevista todo início de trabalho. Enfim, eu estou tomando todas as cautelas necessárias, mas estou tocando minha vida e estou ajudando aí a trabalhar e correndo. E não é só para a Fiesp que eu vou, não. Esses dias estava lá em Paraisópolis,
distribuindo álcool gel, uma garrafa para cada casa. Foram 25 mil unidades que nós levamos lá. Vou voltar essa semana, nós vamos iniciar a distribuição de refeições, vamos distribuir 250 mil refeições por dia. Então, são programas que a gente tem que estar perto. Aqui na Vila Leopoldina, onde estamos reformando os respiradores para os hospitais públicos, eu já estive lá umas 7, 8 vezes ao longo das últimas semanas. E lá na nossa unidade de São Bernardo, onde estamos fazendo embalagens e produzindo álcool gel em Sertãozinho, eu já estive também recentemente várias vezes. Eu estou me referindo a unidades do Senai. Então, eu estou tocando a vida, mas sempre com uso de máscara, sempre com distanciamento respeitado, sempre lavando as mãos, sempre usando álcool gel, sempre evitando bobear, né? Tomando as cautelas. Esse exemplo que eu gostaria muito que as pessoas, quando saíssem, retomassem, que encarassem dessa forma. Vamos tomar cuidado para a sua própria saúde e para a saúde dos terceiros, das outras pessoas que você encontrar. Né? Eu quero agradecer a entrevista com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, sobre esse plano de volta à rotina, não só aqui em São Paulo, como em outras partes do Brasil. Como a gente anunciou, amanhã o governador João Dória deve dar detalhes desse plano da volta à normalidade. A gente não tem detalhes se será exatamente o plano que a Fiesp desenhou, se o governo do estado tem outras ideias. Amanhã a gente vai saber. Scaff, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui à Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Barão. Obrigado, Sheila. E fiquem com Deus aí. A todos os ouvintes aí, um abraço muito forte. E se Deus quiser, em breve nós vamos estar fora dessa tempestade. Um abraço. Um abraço Sucesso para todo mundo.